Nessa primeira sessão dessa manhã da nossa parte de treinamento, eu quero falar um pouco mais com vocês a respeito dos dons espirituais. A gente menciona sempre sobre isso, falamos sempre sobre isso, e eu quero começar com duas cenas nos evangelhos, ok? Eu não vou lê-las, mas você pode anotar. Eu quero que, ao contrário do que o pastor David falou ontem, eu vou falar, pode pegar o seu celular, abra no como é que chama lá, no bloco de notas, ok? Você vai usar o seu celular no bloco de notas, para você tomar anotação. Você que é mais da minha geração aí, né, e ainda sabe escrever, você pode usar caneta e papel se você quiser, tá bom? Mas o primeiro texto que eu quero evocar aqui para você é João capítulo 4. Aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou narrar o texto, tá bom? Mas você pode checar aí na sua Bíblia, diz o texto que Jesus, ele está em viagem, ele passa pela região de Samaria, aí ele para na região de Sicar, é meio-dia, eles estão com fome, os discípulos vão até a cidade comprar alguma coisa para comer e Jesus fica para trás. Jesus está cansado, diz o texto, e ele fica lá. Mas na verdade ele sabia que outras coisas estariam acontecendo por ali, ele fica por ali falando, vamos ver o que o pai vai fazer aqui. Aí chega uma mulher para tirar água, meio-dia. Meio-dia não era horário de tirar água, ok? Não era o costume deles tirarem água meio-dia, porque a água do poço já estava quente. Mas a mulher chega lá naquele horário, Jesus trava uma conversa com ela, aonde ele começa apresentando uma necessidade dele, dizendo para ela dar a ele água, né, para beber, e aí a partir daquilo ele vai conversando com ela, falando que ele poderia dar uma água diferente para ela, e chega uma altura da conversa, ele fala assim, a mulher se interessa por aquilo que ele tinha oferecido a ela, e fala para ele então, me dá dessa água. Aí Jesus fala para ela, então busca teu marido. Aí ela vira para Jesus e fala assim, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela, isso que você diz é verdade. Você não tem marido, você já teve 5, e esse homem com quem você vive agora não é teu marido. E ela fica impactada com aquilo. Quando ela ouve aquilo, ela vira-se para Jesus e diz assim, nossa, o Senhor só pode ser Deus. É isso que ela diz? Não, o que ela diz para ele? Pode falar, é treinamento. O que ela diz para ele? Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Ok? Ou seja, aquilo que Jesus falou sobre ela, não fez com que ela identificasse a divindade de Jesus, fez com que ela identificasse o fato de Jesus ser uma pessoa que era usada por Deus. Veja, eu não estou dizendo que Jesus não é divino, e eu não estou dizendo que ele não seja Deus, ele é divino, nós sabemos disso hoje. Mas quando Jesus viveu aqui entre as pessoas que conviviam com ele não tinham essa percepção dele. Ele não andava, ele não tinha sobre ele alguma coisa que fizesse com que as pessoas olhassem, um brilho que fizesse as pessoas verem. Sabe esses quadros que a gente vê sempre de Jesus no meio das pessoas, com os discípulos, e tem um brilho na cara dele, assim? Jesus não tinha aquele brilho. O brilho que Jesus tinha é o mesmo brilho que você tem nos seus olhos, quando você está cheio de Jesus. As pessoas olham para você e vê. Você já viu pessoas assim? Eu sempre vejo, eu estou em algum lugar, eu olho para uma pessoa, eu olho para os olhos dela e falo, essa pessoa tem Jesus, ela tem vida. Eu vejo vida nos olhos dela, assim como eu vejo morte nos olhos das pessoas. E é a mesma coisa que as pessoas veem em mim, ou veem em você quando você é um seguidor de Jesus. Então é isso que aquela mulher viu naquele homem. Porque no Antigo Testamento os profetas faziam isso. Por que eles faziam? Eles faziam porque eles tinham recebido a presença do Espírito de Deus sobre eles. Ok? O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas para que elas pudessem participar de alguma coisa que Deus estava fazendo, mas ele não se relacionava com elas. Ok? Não havia um relacionamento contínuo com elas. Havia um relacionamento em missão, havia um relacionamento por causa da missão. Então a intimidade que havia no Antigo Testamento era em função, na maioria das vezes, da missão. É óbvio que os profetas e os homens que andavam com Deus, eles percebiam que podia ter algo a mais do que a missão. Moisés percebe isso, por exemplo, e Moisés quer mais. Não é? Então, a presença do Espírito Santo de Deus sobre os profetas davam a eles essa capacidade. Uma das capacidades era essa, deles
saberem coisas sobre as pessoas. Não é porque eles sabiam sobre todo mundo, era quando o Espírito Santo dava a eles o conhecimento. Ok? Então, aquela mulher diante de Jesus, quando se depara com aquela situação, a conclusão dela é que Jesus é um profeta. Veja o que és profeta. E é interessante que Jesus não retruca com ela. Ele não diz para ela que ele não é um profeta. Por quê? Porque ele era um profeta. Okay? Ele era o profeta. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Jesus tinha sobre ele, com a presença do Espírito Santo de Deus sobre ele, as 3 unções que o Espírito dava no Antigo Testamento para pessoas separadamente. A unção de rei, a unção de profeta e a unção de sacerdote. E Jesus tinha as 3 nele. Ele carregava as 3 com ele. Por isso que é dito que Jesus, ele recebe o Espírito Santo sem medida. Ok? Porque o Espírito Santo é dado para ele, diferentemente daquilo que era dado no Antigo Testamento. Agora, a boa notícia que você precisa entender hoje é que Jesus também te deu o Espírito Santo sem medida. Ok? Você não recebe o Espírito Santo hoje como era no Antigo Testamento, você recebe o Espírito Santo hoje como Jesus recebeu. Sem medida. Ok? Porque a presença do Espírito Santo de Deus que está em você é a mesma presença do Espírito Santo de Deus que estava em Jesus. Por isso as Escrituras nos dizem que Jesus vem e ele nos batiza com o Espírito Santo sem medida. Então, essa mulher conversando com Jesus chega a essa conclusão: olha, você é profeta, e Jesus não discute com ela sobre ele não ser profeta. E aí ele começa a conversar com ela tenta fugir da história, da revelação que Jesus deu a ela ali. E aí o final da história é que Jesus acaba se apresentando para ela como Cristo, né, ou Messias, ok? Que significa ungido. É muito importante você entender isso, ok? Quando Jesus ele se apresenta como Cristo, como ungido, ele não está dizendo, a pessoa que está ouvindo também não está entendendo ele dizer que ele é Deus. Ela está entendendo ele dizer que ele é o ungido de Deus, ok? A palavra Cristo significa ungido. De novo, isso é sempre muito importante a gente reforçar, para não ficar dúvida. Eu não estou dizendo que Jesus não seja divino, eu não estou dizendo que Jesus não seja Deus. Ele é divino, ele é Deus, ok? 100% Deus, mas ele se tornou 100% homem. E ali ele está vivendo como um homem. O Cristo, o Messias, é um homem, é um ser humano, que vinha da linhagem de Davi, da semente de Abraão, ok? Da promessa de Abraão, da linhagem de Davi e da semente de Eva. Um ser humano, ok? Jesus, ele é esse ser humano que vive do jeito que Deus criou a humanidade para ser, do jeito que Deus criou a humanidade para viver. Então, o que está acontecendo ali? Como é que Jesus sabe? Aí nós vamos para o segundo texto. O segundo texto está em João capítulo 14. Em João capítulo 14, Jesus está conversando com os seguidores dele, com os discípulos, ele está preparando os discípulos dele para a partida dele. Ele vai embora, ele vai morrer, ele vai ressuscitar e ele vai ser assunto aos céus, e ele não vai estar mais fisicamente com os seguidores. E ele está então preparando os seus seguidores para entenderem que ele continuará com eles, mas de uma nova forma, de uma nova maneira, e de uma maneira que na verdade seria muito melhor para eles do que a própria presença encarnada de Jesus, que é através da presença do Espírito Santo, do outro Consolador, que vivia nele. Então isso está em João 14. E quando ele está conversando com eles em João 14, ele diz assim para eles, isso vai de João 14 até João 16, ok? É a parte lá que ele vai falar da videira e tudo mais, ele vai dizer assim para eles, olha, é melhor que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo virá, ele é o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Muitas outras coisas eu ainda tenho para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir. Prontos para receber, prontos para entender. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá a toda a verdade, ele falará tudo aquilo que ele tiver ouvido de mim. Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo é que quando o Espírito Santo, ele enviasse o Espírito Santo, aquilo que ele estava ensinando para os seus seguidores, ia continuar sendo ensinado pelo Espírito Santo. Havia outras coisas que o Espírito Santo iria ensinar para eles, ou Jesus iria ensinar através do Espírito Santo para eles, ok? Porque naquele momento eles não estavam prontos para entender. Ok? Aí a gente vai para as epístolas. O Espírito Santo é derramado, Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado, e nas epístolas, o que a gente tem a gente tem várias coisas, a gente tem correções, né, e etc. Mas uma das coisas que a gente tem nas epístolas são justamente os ensinamentos que
os primeiros seguidores de Jesus não estavam prontos para receber, eles não estavam prontos para entender, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Entende? Faz sentido? Agora o Espírito Santo foi dado, ele está vivendo neles, agora eles vão conseguir entender algumas coisas. Então, quando a gente lê as epístolas, nós temos a continuação do ensino que Jesus está dando para os seus primeiros seguidores. Isso é muito importante, ainda mais hoje. Por quê? Porque hoje em dia tem um monte de pastores que têm separado essas coisas. Um monte de líderes que têm separado essas coisas. É como assim, o que Jesus falou nos evangelhos foi Jesus falando. Mas o que a Bíblia diz nas epístolas é Paulo falando. Entende? É Tiago falando. Não, quem disse isso foi Paulo. Já ouviu alguém dizendo isso para você? Quem disse isso foi Paulo, não foi Jesus. Mas o ponto é que o que Jesus está falando, ele está falando através do Espírito Santo. E o que Paulo está falando, ele está falando através do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que Jesus está falando, continua sendo falado por Jesus depois. Porque ele diz, o Espírito Santo vai dizer tudo o que ele ouviu de mim. Ok? Então é muito importante isso. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro com vários livros diferentes, vários autores diferentes, mas ela tem uma unidade de revelação. Tudo isso vem da mesma fonte. A fonte é o Pai. Ok? A fonte é o Pai, através da palavra, que é o Filho, por intermédio da presença do Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Então isso é importante para você poder entender. Agora eu vou fazer a ligação. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Veja, o que nós temos em 1 Coríntios capítulo 12? Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos a explicação sendo dada pelo apóstolo Paulo, ou através do apóstolo Paulo, ok? Pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, a respeito de como a vida de Jesus era do jeito que era. Como é que a vida de Jesus funcionava, do jeito que funcionava. Ok? Ou seja, por que Jesus sabia que aquela mulher tinha 5 maridos, tinha tido 5 maridos, e aquele homem com quem ela estava vivendo não era o marido dela? Ah, porque ele é Deus, e como Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Não. Ele é Deus, como Deus ele saberia todas as coisas, mas ele não está usando a onisciência dele, naquele momento. Ele está encarnado, ele está vivendo na dependência da relação dele com o Pai, por intermédio do Espírito Santo. Então ele sabe porque o Espírito Santo dá a ele uma palavra de conhecimento. Sabe aquele exercício que a gente fez aqui? Então, o Espírito Santo fez aquilo com Jesus. Ele deu a Jesus um conhecimento a respeito daquela mulher, assim como quando você encostou o dedo em alguém aqui, e a pessoa começou a falar de você, ela falou um monte de coisa sobre você que era aquilo mesmo. Como é que ela podia saber? Ela não sabia, quem sabia era o Espírito Santo, que está vivendo em você, e ele falou com você, assim como falou com Jesus. Ok? Então, os dons espirituais que Paulo está trabalhando, que são trabalhados no Novo Testamento, é uma explicação de como a vida de Jesus funciona. Ok? Por que a vida de Jesus é do jeito que é? Por que a vida de Jesus... Por que acontece as coisas do jeito que acontece na vida de Jesus? Jesus nunca explicou isso para os discípulos, porque eles não estavam prontos para entender. Mas mais tarde ele explicou, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, por intermédio de outros servos, o Espírito Santo continuou ensinando aquilo que Jesus tinha ainda para ensinar. Então, 1 Coríntios capítulo 12 diz o seguinte, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. No original aqui, essa palavra não é dons espirituais, a palavra é pneumatikon, ela significa coisas espirituais. Ok? As nossas Bíblias traduzem por dons espirituais, mas no grego o que está escrito aqui não são dons espirituais. Aí você diz, mas então por que traduz assim? Não sei, porque o pessoal é teimoso, tá certo? Mas pneumático pode ser traduzido como pessoas espirituais ou coisas espirituais. Pelo contexto, eu entendo que o que o apóstolo Paulo está falando é sobre as coisas do Espírito, ou sobre as coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por que eu entendo isso? Porque ele trabalha algumas coisas que estão relacionadas ao Espírito. Veja, a primeira coisa que ele trabalha tem a ver com a conversão. Ele diz assim, sabeis que quando éreis pagãos, olha só, quando a gente lê esse verso 2, entendendo
que no verso 1 ele está falando dons espirituais, o verso 2 não faz sentido nenhum para aquilo que está escrito no verso 1. Ele fala assim: sabeis que quanto éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos pelos ídolos mudos, portanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, da mesma forma ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que isso tem a ver com dons? Nada. Ok? Não tem nada a ver com dons. Por quê? Porque não é sobre dons espirituais que Paulo está falando, o que Paulo está falando é sobre coisas espirituais. Então a primeira coisa espiritual da qual ele está falando é a conversão. Ok? A primeira coisa das coisas espirituais ou coisas do Espírito. A primeira coisa do Espírito que Paulo trabalha é como a gente se converte, a nossa conversão. Ninguém pode falar Senhor Jesus, a não ser que o Espírito Santo de Deus opere na vida dele, para que ele diga Jesus é o Senhor. Ninguém. E ninguém que diga que é salvo, vai dizer que Jesus é anátema. Vai amaldiçoar Jesus, vai amaldiçoar o nome dele. Ok? Então a primeira coisa que Paulo trabalha é isso. A segunda, aí ele entra na perspectiva dos dons. A segunda, ele diz assim, verso 4, existem diferentes tipos de dons. Existem diferentes tipos de dons. Agora ele está falando de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Então, quando ele diz, existem diferentes tipos de dons, preste bastante atenção, porque eu vou te dar uma interpretação aqui que talvez seja um pouco diferente daquilo que você já tem ouvido, se é que você já ouviu sobre isso. Quando ele fala de diferentes tipos de dons, ele não está falando, na minha opinião, e quando eu falo na minha opinião, eu tenho alguns caras atrás de mim, ok? Alguns teólogos bíblicos e tudo mais, tá certo? É que eu sigo com eles, Wayne Grudem, Gordon Fee e outros. Ele não está falando aqui, há diferentes tipos de dons, dizendo assim, há o dom de cura, há o dom de milagre, há o dom do ensino, há o dom... Okay? Os diferentes tipos de dons, há diferentes dinâmicas de dons, há diferentes tipos de dons espirituais, certo? Não dons espirituais diferentes, mas tipos de dons espirituais diferentes. Então você tem os dons da graça, que você vai encontrar lá em Romanos, capítulo 12, ok? Você tem os dons ministeriais, que você vai encontrar lá em Efésios, capítulo 4. Você tem os dons da graça comum, que geralmente o pessoal chama de talento, que você vai encontrar lá em Tiago, capítulo 1, todo dom perfeito, toda boa vem do Pai, ok? E você tem os dons do Espírito, manifestacionais, ok? As manifestações. A palavra no grego é phaneros, os phaneros do Espírito, as manifestações do Espírito. Essa palavra é uma palavra que todas as vezes que no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento grego, na Septuaginta, todas as vezes que fala sobre a manifestação de Deus, a presença de Deus, Deus se manifestando, usa essa palavra, phaneros. Ok? Então, quando ele fala, há diferentes tipos de dons, ele está falando isso, ele está falando, há categorias de dons diferentes, dinâmicas de dons diferentes, mas todas elas são do Espírito. Ok? Todas são do Espírito. Aí ele diz, existem várias formas de ministérios, a palavra ministério é serviços, mas o Senhor é o mesmo. Fica comigo. Então, você tem uma diversidade de dinâmicas dos dons diferentes, mas todas elas são pertencentes ao Espírito. E aí, em seguida, ele fala assim, há diferentes formas de serviços. Ou seja, esses dons que são do Espírito, eles nos são concedidos para o serviço. Ok? Para servir. Mas, existem diferentes formas de você servir com esses dons. E Paulo quer que a gente entenda que todas as formas de servir estão debaixo do comando de Jesus. Ok? Ele é o cabeça. Então há diferentes maneiras de você servir com os diferentes tipos de dons, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, quem comanda, ok? O serviço sempre é Jesus.
E aí, em seguida, ele fala assim: há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Essa tradução aqui ela não é muito feliz, né, nesse ponto. Há diversos tipos de atuação. A palavra no original aí é energema. A palavra energema é a palavra que significa, que nós traduzimos por energia. Ok? Por energia, por intensidade. Então, essa atuação da qual Paulo está falando aqui, não é que a palavra atuação esteja errada, ok? Eu só acho que ela não traduz de fato aquilo que as Escrituras estão nos dizendo. O energema tem a ver com a intensidade da ação, ok? Que você está realizando, que está sendo realizada por você. E aí ele diz: há diversas maneiras de atuação, ou seja, há diversos níveis de atuação, há diversas intensidades de atuação. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, ou seja, não importa, vou usar um exemplo aqui só para... Ela é limitada, mas só para você entender, tá bom? Não importa se a energia ou se a atuação que está acontecendo através de você é 1, 2, e a que está acontecendo através do outro é 8, 10. Por quê? Porque há diversidade nisso, mas ele quer que você entenda que seja a energia, ou essa atuação 1, 2 aqui, ou essa 8 e 9, ela está sendo realizada pelo Pai, por Deus. Me acompanharam? Deu para entender? Então agora vamos de trás para frente. Então Paulo está dizendo, olha, existe, quando a gente está atuando, ok, na missão, existe uma intensidade que vai acontecer ali. Só para exemplo também, que pode ser de 1 a 10, nunca vai ser 0, ok? De 1 a 10, existe essa intensidade, ok? Seja ela qual for, você precisa saber que é Deus que está proporcionando aquele poder, ok? A manifestação daquele poder, daquele energema. Essa energia, essa capacitação que acontece, ela acontece de forma múltipla nos serviços que a gente está prestando. E esses serviços que a gente está prestando a partir da diversidade de dons que o Espírito Santo, que são do Espírito Santo, e ele está usando, ele está atuando. Então, por exemplo, aqui, nesse momento, eu estou usando um dom, que é o dom do ensino. Ok? É um tipo de dom que eu estou usando, que é do Espírito. Certo? E ele me deu. E eu estou utilizando ele aqui, para servir, ok? A intensidade daquilo que eu estou fazendo, na vida, na sua vida, no seu coração, eu não sei medir, ok? É o Pai que faz isso. Então talvez em alguns de vocês eu esteja falando, ensinando, ou numa pregação, e o seu coração esteja queimando, explodindo, entende? Ah, o cara! E no outro, esteja assim, ok? E o que Paulo está dizendo é, não se preocupe em medir isso. Porque mesmo naquele que parece que ser só um, é o pai que está fazendo aquilo ali. Então o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Então fique tranquilo. Ok? Veja, o Espírito, o Senhor, que geralmente quando Paulo usa essa palavra ele está se referindo a Jesus, e Deus, que é o Pai. O que é que nós temos aqui? A Trindade, exatamente. Certo? Então a Trindade está em atuação. Então o primeiro ensino que Paulo está dando para a gente, ou que Jesus continua dando para os seus seguidores, ok? Depois que ele foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo, é que aquilo que a gente faz em missão, nós estamos fazendo com a Trindade. Ok? Aquilo que a gente faz em missão, a gente está fazendo com a Trindade. Agora, em seguida, ele vai dar um exemplo. No verso 6 ele diz assim, e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, agora isso aqui é um exemplo que ele vai dar. A cada um, contudo, verso 7, concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então agora ele está entrando numa terceira coisa do Espírito.
Então a primeira coisa do Espírito é a salvação. A segunda coisa do Espírito é que nós estamos em atuação junto com a Trindade. A terceira coisa do Espírito é que ele vai falar sobre uma categoria de ação, ok? Que é exercida pelo Espírito, por intermédio de todos, por intermédio da igreja. Ok? E aí ele vai dar alguns exemplos. É importante você entender que essa lista é uma lista exemplificativa. Certo? São exemplos que ele está dando. A cada um, contudo, é concedida a manifestação. Veja, ele não diz a cada um, contudo, é concedido o dom do Espírito. Ele diz a cada um, contudo, é concedida a manifestação. Por quê? Porque a manifestação é uma categoria de dons. Ok? É um tipo de dom. Há diversos dons, mas todos são do Espírito. Um conjunto de dons são manifestacionais, são as manifestações. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é otorgado a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo, preste atenção nisso, o mesmo e o único Espírito realiza todas essas ações. E ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, Paulo está dizendo para a gente, olha, existe dentro das coisas do Espírito as manifestações, as suas ações, as suas interações, aonde ele, através daquilo, manifesta as realidades do reino por nosso intermédio. Ok? Como ele faz isso? Ele faz isso como lhe apraz, ele diz. Por que ele faz isso? Ele faz isso para a edificação, ok? Do reino, para que o reino seja edificado. Não é meramente para a nossa edificação, é para que o reino seja edificado. Ok? E como? Então, como ele faz, por que ele faz para o reino ser edificado, como ele faz, como lhe apraz, ok? Por intermédio de quem ele faz? De todo aquele que esteja disponível. Ok? Todo aquele que esteja disponível. A um, ele pode usar assim, a outro ele pode usar assado. A gente acostumou a ler esse texto, quem é mais antigo de igreja aqui, aprendendo assim, ó, a um é dado o dom de curar. Então aquela pessoa tem o dom de curar, a outra pessoa não tem. A outra pessoa, o Espírito Santo deu o dom da palavra do conhecimento. Então aquela pessoa tem o dom da palavra de conhecimento, o outro não tem. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é que esse conjunto de manifestações, o Espírito pode se utilizar delas como lhe interessa, como lhe apraz, ok? Por intermédio de qualquer pessoa, ele pode usar qualquer uma dessas. Então eu vou te dar um exemplo. Ontem, quem estava aqui ontem? Todo mundo estava aqui ontem à noite? Ok. Ontem nós vimos o testemunho da Brígida. Ela falou aqui do joelho dela. Ela falou assim, o pastor Ricardo orou por mim já várias vezes pelo meu joelho. E eu orei mesmo. E eu não fui curada. E ela não foi mesmo. Eu orei várias vezes e ela melhorava. Ok? Mas ela não era curada, ela melhorava. E aí ela andava, melhorou, a dor diminuiu, não sei o que tem, tudo mais, certo? Mas só que o joelho está ruim, estava lá. A situação estava lá. Como eu sempre tenho falado, cura é um fato. Ou aconteceu ou não aconteceu. Okay? Não adianta a gente querer agradar o não, beleza, não foi. Não, eu acredito que eu vou ser. Tá bom, você pode até acreditar que você vai ser, mas não foi. Se foi, você vai falar, vai fazer o que aconteceu aqui, entendeu? Então veja, só que eu estou acostumado a orar por um monte de pessoas e ver as pessoas serem curadas. Mas por que eu orei por ela e ela não é curada? Porque não foi do querer do Espírito manifestar a cura nela por meu intermédio. Ok? No entanto, ontem o rei orou por ela e ela foi curada. Viu? Ele manifestou através dele, não através de mim. Entende? Então eu quero que você, para uma ilustração, eu quero que você imagine esse conjunto de dons como o cinto de utilidade do Batman. Sabe o Batman? Não conhece o Batman? O Batman não tem aquele cinto que ele usa, que ele tira um monte de coisa dele?
Tem lá o bate-bumerangue, né? O Batman da minha época era mais legal, porque as coisas no cinto eram mais claras, né? Hoje, o Batman atual, aí, isso não está muito claro. Mas no cinto do Batman, ele tinha tudo no cinto dele, chamava cinto de utilidades. Era o nome, não era? Quem é mais velho aí conhece aquele Batman lá, que era de seriado. Ele tinha o cinto de utilidade. Então ali ele tinha de tudo. Qualquer coisa que ele precisava, ele tinha dali. Foi dali que veio o MacGyver, certo? O outro personagem aí, né, da turma antiga. O Batman precisava de um negócio para escalar a parede. Ele tirava o trenzinho lá do cinto dele. Ele precisava de um bumerangue. Ele tirava do cinto dele. Ele precisava de um como é que chama aquilo que você coloca para ir perseguir lá? Bate-sinalizador, né? Ele punha lá e, né? No carro, aí ele seguia. Então, ele tinha tudo no cinto dele. Então eu quero que você imagine esses dons, veja, eu não estou falando de Romanos 12. Há diversos tipos de dons. Os dons de Romanos 12 é outra coisa, é outra dinâmica. Eu estou falando desse aqui, manifestações do Espírito. As manifestações do Espírito se dão, diz o apóstolo Paulo, assim. Ok? Então, todos esses dons que estão aqui foram concedidos a todos nós. Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo, certo? Alguém tem dúvida quanto a isso? Se você se converteu, o Espírito Santo vem viver em você. Ele diz assim, as manifestações do Espírito. Então, se o Espírito Santo está vivendo em você, e essas manifestações são do Espírito, não tem como ter uma manifestação do Espírito em você e não ter as outras. Tem como elas não se manifestarem, mas não tem como elas não estarem, porque elas são do Espírito. Entende? E elas estão em você. Certo? Por quê? Porque o Espírito vive em você, e todas essas manifestações são do Espírito. As manifestações do Espírito, ele diz. Ok? Se você continuar lendo, você vai ver que o apóstolo Paulo, se você não entender isso que eu estou te explicando, do jeito que eu estou te explicando, esse texto de Paulo fica muito confuso. Parece que Paulo está meio... E agora, né? Está sendo gravado, né? Mas vou falar assim mesmo. Parece que Paulo está meio chapado, entendeu? Ele tomou uns goles de vinho a mais, ele estava meio assim, sem saber o que escrever. Porque ele acaba de dizer aqui, ó, que o Espírito Santo de Deus, entretanto, o mesmo e único Espírito, verso 11, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Ele acabou de falar isso. Agora, olha o verso 31 do capítulo 12. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Ué, se ele concede a cada um como lhe apraz, por que agora ele fala que é para buscar os melhores dons? Está confuso. Não é? Ele está confuso. Ué. Acabou de falar que o Espírito dá como lhe apraz, por que você vai buscar? Se ele dá. É ele que dá como lhe apraz. Como ele quer. Entende? Fica confuso por quê? Porque a gente aprendeu a interpretar isso assim. A um ele deu uma coisa, a outro ele deu outra coisa, a outro ele deu outra coisa. Ele já me deu isso, por que eu tenho que buscar? Eu tenho que ficar com aquilo que ele me deu. Mas o ponto é esse. Quando Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons, o que ele está dizendo é, você tem todo esse cinto de utilidade aí em você. Então, você tem que buscar no Espírito, ok? O melhor dom para uma determinada situação que você esteja vivendo, que você esteja inserido. Estão comigo? Estão entendendo? Então veja, o Espírito te usa como lhe apraz. Jesus estava diante daquela mulher, por que Jesus sabia? Porque ele recebeu um dom da palavra de conhecimento. Era o dom que ele precisava naquele momento, o dom da palavra de conhecimento. Mas quando Jesus estava diante de uma multidão, como nós vimos ontem com Wesley, e ele recebe 5 pães e 2 peixinhos, qual é o dom que Jesus usou ali? Qual é o dom que aflorou de Jesus ali? O dom da fé. Eu não preciso mais que isso. Está tudo bem. Ok? O Wesley mostrou ontem para a gente, está tudo bem. A mente de Jesus é essa. Ele tem fé. Ok? Ok, Deus. Se é isso que eu tenho, isso é suficiente para suprir essa multidão. O que opera ali
em Jesus é o dom da fé. Ele crê no Pai. É a mesma coisa sobre andar sobre as águas, não é? Uai, o Pai mandou eu ir ter com eles, então eu vou. Eu vou. Certo? O que está em operação aqui, na vida de Jesus, é o dom da fé. Jesus fala isso várias vezes sobre ele. É que a gente está acostumado a olhar para Jesus como nessas coisas, pensando nele como Deus. Mas ele mesmo, nos evangelhos, ele fala que essas coisas acontecem com ele por causa da fé que ele tem. Então, olha só, Jesus, veja, a fé que ele tem, o dom da fé. Não é essa fé que todos nós temos, que o Espírito Santo nos deu para acreditar, para crer no Senhor e sermos salvos. Essa é uma fé geral. Mas aqui tem uma fé diferente, um phaneros. É uma medida de fé superabundante em relação a uma determinada situação. Jesus fala que ele carrega essa fé, é a fé de Deus que ele carrega com ele o tempo todo. Não é meramente a fé em Deus, mas é a fé de Deus nele. Ok? Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Ok? Para Deus não há impossível. Então Deus é a fonte da fé. E Jesus carrega isso com ele. Então eu vou te mostrar um texto que Jesus explica isso assim. Ele está diante de uma figueira que não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. O que acontece com a figueira? Ela seca. Não é? Eu gosto da versão de Marcos, que a versão de Marcos diz que no dia seguinte, né, Mateus é imediato. Marcos fala que no dia seguinte os discípulos passaram e a figueira estava seca. E o Pedro falou, Senhor, olha o que aconteceu, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí Jesus vira para Pedro e fala, mas é claro que secou. É claro que secou. Eu digo para vocês, se você tiver fé, olha, presta atenção, gente, está escrito na Bíblia. Qual é a explicação que Jesus está dando para Pedro do porquê que a figueira secou? Porque Jesus tinha fé. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou. Para Jesus não foi uma surpresa ela secar. Ok? Jesus não disse para ela, seque-se. Fique seca. Ele falou, nunca mais nasça fruto de ti. E aconteceu algo na figueira que impediu que ela desse fruto. Viesse dar fruto de novo. E Pedro ficou surpreso, mas Jesus não. E qual é a explicação de Jesus para ele não ficar surpreso? É que ele tem fé. Ele diz assim, eu te digo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, disser esse monte, sai daí, lança-te ao mar e vai fazer isso. Então é o dom da fé. Não é qualquer fé que move um monte, entende? É um phaneros, é uma manifestação dessa fé. Ok? Então, quando você está diante de determinadas circunstâncias e situações, o Espírito atua através de você como lhe apraz. Pense numa moeda, dois lados. Esse é um lado. O outro lado, Paulo diz assim, busque os melhores dons. Ele está incentivando você. Olhe para o seu cinto de utilidades e veja, nessa situação, qual é o dom que eu deveria buscar do Espírito? O que eu deveria dizer para ele? Qual é o dom que eu deveria procurar exercer agora? Entende? Então, você tem um conjunto aí, são exemplos, uma lista exemplificativa, ok? Você tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, você tem fé, você tem profecia, você tem dons de operar milagres, línguas, interpretação de línguas, ok? Então todas aí, são todas a mesma coisa, toda a mesma dimensão. Aí Paulo vai usar, no capítulo 14, ele vai de novo dar um exemplo para a gente. O nosso problema com esses textos, na maioria das vezes, sabe o que é? É um que eu sempre reforço muito aqui na igreja. A gente não pode ler a Bíblia como uma coxa de retalho. Você não pode ficar separando os textos da Bíblia e ler só um capítulo, ler só um negócio. Porque aí você interpreta fora do contexto e você chega a uma conclusão que na verdade não é aquilo que as Escrituras estão dizendo. Então veja, a questão de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 não é que a gente não deve falar em línguas. O que ele está fazendo? Busque os melhores dons. Ele não acabou de falar? Agora ele vai usar um exemplo do que ele está dizendo. E ele escolhe como exemplo a palavra de profecia e a palavra em línguas, e a oração em línguas. Por quê?
Porque ele não está, a primeira coisa que você tem que entender, Paulo não está ensinando sobre o que é profecia, ele não está ensinando sobre o que é línguas. E ele também não está dizendo que um é melhor que o outro. Ok? Ele está ensinando sobre como você faz para acessar os melhores dons. Ok? Então, o que é um melhor dom? O que define um melhor dom? É isso que Paulo está ensinando. O que define um melhor dom é a situação a qual você está inserido. Então, ele usa como exemplo a profecia, a palavra profética e o dom de línguas. Por quê? Porque esses eram dois dons que na igreja de Corinto, eles estavam utilizando de uma maneira errada. Por quê? Porque eles não estavam buscando como deveria ser buscado. Ok? Então, eles estavam confundindo as coisas. Então, qual é o melhor... Eu vou ser bem resumido por causa do nosso tempo. Qual é o melhor dom para você usar quando você está sozinho, orando na sua casa? Entre os fâneros que ele te deu. O dom de línguas. O dom de línguas. É isso que ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 14. Ele está dizendo assim, ó, quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então, quando você está na sua casa sozinho, se você tem o desejo de acessar isso, certo? Você pode buscar. Lembre-se, o Espírito manifesta como lhe apraz. O buscar não significa que vai manifestar. Ok? Mas você busca do mesmo jeito que você busca dom de cura, que você exerce o dom de cura, dom de palavra de conhecimento, mesma forma. Se vai ou não, é uma questão do Espírito. O Espírito dá como lhe apraz. Ok? Então é assim. Então, o que Paulo quer ensinar aqui é que, numa reunião pública, o melhor dom não é o dom de línguas. É isso que ele quer ensinar. Numa reunião pública, o melhor dom é a palavra profética, é o dom de profecia. Vamos entender aqui o que é a palavra profética. Olha só, vai aí na Bíblia para você ver o que Paulo diz. Verso 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo edifica. Então, está vendo? Então, falar numa determinada língua, a você mesmo se edifica. Então, essa não é o melhor dom a ser usado quando você está numa reunião pública. Qual que é o melhor? Quem profetiza, edifica a igreja. Certo? Então, o melhor dom para você usar quando você está com a igreja, com outras pessoas na comunidade e tudo mais, é o dom da profecia. Por quê? Porque você vai edificar as pessoas. Olha como ele não tem problema com os 12 dons. No verso 5 ele diz assim, eu gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra e seja edificada. Você viu o texto? Por que quem tem a profecia é maior? Não é porque profecia é maior que línguas, é porque o dom melhor, aqui nesse caso, é a profecia. Então a profecia é maior que línguas nesse contexto da gente reunido ou da gente ministrando uns para os outros. É isso que ele está falando. Aí, no verso 3, ele te faz a definição do que ele está chamando de profecia. Olha só. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para a edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Então, palavra profética aqui, não é você ficar profetizando que daqui a um ano a pessoa vai ter um filho. Ok? Não é isso. Né? Eu profetizo que daqui a um ano você vai ter um filho. Se estiver grávida, né, tudo bem. Não, tudo bem. Não é essa a ideia. Ok? O que é a palavra profética? É algo que você fala para a pessoa que vai edificar, encorajar, né? E qual é a outra palavra que ele usa aí? Edificar, encorajar e consolar. Consolo. Certo? Então, isso é uma palavra profética. Então, nós estamos aqui, reunidos, certo? Nós estamos adorando juntos, ou você está numa célula, ou você está num pequeno grupo, ou você está conversando com uma pessoa. O que Paulo está dizendo é, se eu chegar aqui na Sônia, e eu começar a orar em línguas,
ela não vai ser edificada em nada. Ok? Mas se eu chegar para ela e eu der uma palavra profética para a vida dela, certo? O que é uma palavra profética? Eu der para ela uma palavra que a encoraje, uma palavra que a edifique, uma palavra que a console, isso é profecia. Isso é a palavra profética, entende? Ela vai ser edificada. Certo? Ela vai ser edificada. Então é prático. Ok? Fica em pé, Sônia. Dá tua mão. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da Sônia. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor compartilhe comigo agora algo que possa abençoar a vida da Sônia. Em nome de Jesus. Sônia, você tem muitas e muitas vezes enfrentado momentos na sua vida onde você se sente cansada, desmotivada, desanimada, porque você olha para algumas circunstâncias e situações e parece que elas não vão mudar. Mas o Espírito Santo quer que você saiba que Ele está com você nisso. E que Ele é a tua força. Ele é aquele que te reveste de poder, de autoridade, de ânimo. E mesmo que você não veja resultados imediatos, isso não significa que Ele não esteja atuando e trabalhando mudanças significativas na vida de pessoas. Ok? Na vida da sua casa, na vida da sua família. Você carrega também uma ansiedade, uma preocupação grande com a sua netinha. Ele quer que você saiba que Ele vai conduzir a vida da Sofia. Você pode ficar tranquila que ela vai ser uma mulher de Deus, ela vai estar com Ele está cuidando dela, Ele vai conduzi-la cada dia pelo caminho dele. Você está fazendo um bom trabalho, Ele quer que você saiba que você está fazendo um bom trabalho, ok? Amém? Amém. Obrigada. Te abençoou? Abençoe muito. Muito? Dá um abraço. Claro. Amém? Amém. Ok, nós vamos praticar isso agora. Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você se junte, preferencialmente com uma pessoa que você não tenha muito contato, você não conheça a pessoa. Então, o pessoal aqui de Vila Formosa, eu gostaria que o pessoal aí, pode se mexer aqui dentro, que vocês trocassem de pessoas. O grupo que está aqui procura gente de lá, o grupo de lá procura gente daqui. Eu quero que você faça isso que eu fiz. Você vai chegar junto da pessoa, vai pegar na mão dela, você vai fazer uma oração pedindo isso. O Espírito Santo me deu uma palavra para abençoar a vida dessa pessoa. E aí, aquilo que começar a vir no seu coração, você vai falar para ela. Tá bom? Você vai compartilhar com ela. Você vai acreditar. Veja. Aqui, gente. Acho que acabou meu... Tá ouvindo? Presta atenção. 3 palavras. Edificação, encorajamento, consolo. Todas essas coisas que vierem na sua mente, que tiver a ver com isso, forem palavras que vão encorajar, palavras que vão consolar, palavras que vão edificar, é o Espírito Santo que está compartilhando com você. Certo? Se vier qualquer coisa que é negativa, você deixa isso de lado. Talvez o Espírito te dê alguma coisa que seja algo negativo, mas porque Ele quer que você traga uma palavra de bênção sobre aquela situação. Ok? Então você reverte a situação. Não é? Deu para entender? Então, sei lá, vem aqui, Stephanie. Eu não estou falando nada, certo? Só veio na minha cabeça. Mentira. Eu não vou chegar para você e falar assim, Stephanie, você tem sido uma grande mentirosa. Não. Se vem a palavra mentira na minha cabeça, e ela está vindo mesmo, e quando eu olhei para a Stephanie veio, então eu vou falar mesmo para ela, ok? Vou trazer uma palavra profética para a Stephanie. Stephanie, às vezes você fica meio desanimada, porque você dá atenção a algumas coisas que na verdade são mentiras sobre você, sobre a sua vida, ok? Você não deve dar atenção para essas coisas. A verdade é aquilo que Deus diz a seu respeito, sempre. Independentemente das circunstâncias, independentemente do que você sente, independentemente do que você pensa. Ok? Amém? Ok, então é isso, vamos praticar? Vamos lá. Junta aí, aqui tem gente aí sozinho, vem aqui com a Sônia.
Se tiver ímpar, você vai esperar, ok? Fazer com alguém, depois a pessoa faz com ela só. Orem e dá uma palavra boa para ela e ela vai dar uma palavra boa para você. Quem que está sem ainda? César. Se você estiver sozinho, fica junto com alguém, quando a pessoa fizer, aí você faz de novo. Se você tiver alguma imagem, tá bom? Compartilha com a pessoa. Esse é o melhor dom para ser usado agora. Eu acho que os cultos da igreja de Paulo eram mais ou menos assim. Acho que não tinha muito esse negócio com o cara aqui na frente. Acho que era mais desse jeito. O cara estava aqui na frente falando, mas agora vai só aí, faz aí. E tal. Vamos esperar mais um pouquinho ainda, tem alguns que estão terminando. É o Espírito Santo, gente, então não é na nossa agenda, é na agenda dele, tá? Quantos foram abençoados por aquilo que ouviram? Olha só. Uau! Eu quero fechar falando algumas coisas importantes. A primeira delas, o que eu tentei fazer aqui foi desmistificar, ok? Porque às vezes a gente recebeu um ensino que esse negócio é um troço muito maluco, né? A gente tem que ouvir, né? Assim diz o Senhor, minha serva, né? Tira isso, ok? Tira isso, normal, linguagem normal, ok? É isso que a gente está tentando mostrar aqui. Nós somos naturalmente sobrenaturais, porque o Espírito Santo de Deus está vivendo em nós, ok? Então a primeira questão é essa. Eu quero que você desmistifique essas coisas que a gente carrega de dons na cabeça da gente. Olha só, um outro texto que mostra como para Paulo o Espírito faz, mas você busca aquilo que ele faz como lhe apraz. Quando ele começa o capítulo 14, ele começa falando assim, ó, segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Ué, se é o Espírito que faz como lhe apraz, como é que você vai exercer especialmente o dom de profecia? Porque ele está falando geral aqui, para todo mundo. Ok? Por quê? Porque todos eles estão com você. Ok? Então, aqui nós fizemos esse exercício orando, né, junto com a pessoa. Mas isso é para você usar no seu dia a dia. Ok? Já o Wesley vai falar mais disso. Mas é assim, você está no mercado, por exemplo, né? Você vê uma caixa, você está esperando lá o caixa do mercado chamar. Você pode orar, você ora. Pai, em nome de Jesus, compartilhe alguma coisa dela comigo. Me dê algo do seu coração para falar para ela. Você orou aqui, quando você chegar lá, aí é risco. Fé se escreve com risco. Você tem que acreditar que aquilo que você vai falar para ela é alguma coisa que o Pai vai trazer. Ok? Eu gostaria que você se utilizasse disso, visse isso na igreja, no seu dia a dia. Eu estou falando isso não só para o pessoal de Vila Formosa ou para lá, para nós aqui, da própria CPV. Às vezes você chega aqui, por exemplo, e você chega com alguém no seu coração. Você chega pensando em alguém. Não leva isso como... Entenda isso como o Espírito Santo de Deus te convidando a fazer algo com Ele, por essa pessoa que está na sua mente. Às vezes você chega na sua igreja e você olha para alguém e você sente tristeza, vem a palavra tristeza, ou vem um sentimento de tristeza. Cara, começa a entender que o Espírito Santo está te convidando para você ministrar para a vida da pessoa. Então vocês entenderam qual é a dinâmica? Então veja, se você está diante de uma pessoa que está com uma enfermidade, qual é o melhor dom? O dom de cura. Esse é o dom que você vai usar. Entende? Esse é o dom. Então, buscai com zelo os melhores dons. O melhor dom diante de uma pessoa que você vê que está enferma, que se machucou, que está com uma coisa, é você orar para ela ser curada. Certo? Faça aí. Ah, mas eu não tenho o dom de cura. Não importa, eu também não tenho. Quem tem é o Espírito Santo. Vai lá, impõe as mãos e ora por ela. Deixa o Espírito Santo fazer. Tá bom?